Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Lar de Dona Maria Márcia. Esse mês de aniversário, mês festivo, onde trazemos alguns convidados, pessoas que estão comprometidas também com essa casa, nos referindo aos nossos queridos irmãos Alcir Mariano, fundador, nosso orientador espiritual da casa, Dona Maria Márcia, nossa mentora espiritual, do nosso companheiro e querido irmão Cosmo Lafemina Neto. Esses dois irmãos, sob a tutela de nossa querida mentora Dona Maria Márcia, se tornaram o alicerce desta casa, da formação. Este lar que tem seu compromisso com a educação, para a transformação, nos convidando para as tarefas, dos trabalhos, do auxílio, para que possamos, na grande escola cristã, nos colocarmos ao serviço da caridade e da fraternidade, neste aprendizado maior ao qual Jesus nos trouxe em sua estada terrena. Esta noite temos como convidado o Dr. Flávio Braun Fiorda, né? Flávio é um companheiro, é um amigo, é um colega e tudo um pouco mais. Um grande incentivador, está ligado à Associação Médica Espírita de Santos, assim também ao curso da Universidade de Santa Cecília, né? Isso. E também está ligado à Sociedade Brasileira de Terapias de Vidas Passadas. Você continua lá ainda, né? Não tem para quem passar o bastão. Karma é karma, né? E psiquiatra. Mas é um grande amigo, um grande torcedor do Santos. Isso. E adora comer uma pizza. Isso. Falou disso. Certo? Certo. Não faltei nada. Faltou não, tá bom. Então tá bom. Meu irmão, seja bem-vindo a esta casa. Obrigado. Sempre um momento de alegria para nós. Que dia que é o aniversário? Dia 3 de maio. Já foi. De 1990. Eu lembro que era dia da minha mãe, isso mesmo. Isso aí. 3 de maio. Eu vou fazer a prece de abertura e você faz a prece de encerramento? Tá bom. Tá bom. Então, antes de começar, vamos levar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre. Que possamos nos harmonizar, aquietar o nosso campo mental, para facilitarmos a comunhão com os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, nossos protetores. Porque desde já começa o auxílio, a assistência, o amparo para nós e para aqueles irmãos que não estão nos acompanhando, que se encontram no outro plano, que por alguma situação ou por alguma sintonia estão conosco. Que as energias benfazejas de nossa querida mentora Dona Maria Márcia e de sua irmandade de luz, de amparo, possam envolver a todos na intercessão, mediante as nossas necessidades, angústias ou aflições que porventura estejam passando. E que essa paz venha como um bálsamo restaurador, renovador, nos renovando, nos trazendo o ânimo necessário, porque a nossa missão na Terra é seguirmos à frente.
apesar de tudo, nas superações, para o despertar da fé, dando sentido à existência, para não desperdiçar a estada atual que aqui estamos a realizar. Que assim seja, meus irmãos. O microfone é seu, meu querido. Obrigado. Fica à vontade. Ficar de pé ali melhor, né? Boa noite. Tudo bem com vocês? Tive uma grata surpresa, meu amigo, colega de turma aqui, Dr. Reinaldo, a gente se formou junto há, não vou falar quantos anos, né? Mais de 20, com certeza. E já ganhei a noite, vi meu amigo da faculdade aqui, é muito legal, prazer te ver, viu? Quantos anos a Casa Espírita fez aqui? 36, né? 90? 36. 36 anos atrás tinha mais encarnados, né? Opa! Presentes aos eventos, não tinha nada online, né, Nelson? Exato. Tem muita coisa online que diretamente é legal, porque atinge o mundo, os eventos online, né? Não precisa mais estar aqui agora, mas de uma certa maneira esvazia um pouquinho a própria Casa Espírita, né? Tem tudo na vida é um perde-ganha, né? Sim. Tudo na vida é um eterno perde-ganha. Então a gente espera que essa transmissão online chegue no Japão. Você está filmando hoje? Não. Vai gravar hoje. Foi só para a rede social. Então quem estiver no Japão vai poder me assistir um dia. Então é legal também. Mas o ao vivo aqui, a casa cheia também, né, dá a alegria da presença de todo mundo, né? Você pode dar boa noite, bom dia. É boa noite, bom dia, boa tarde para quem está vendo, a hora que estiver vendo, né? Então tá bom. Bom, esse mês aqui é dia de aniversário, todo ano tem bolo de chocolate, mas a crise fechou a lanchonete aqui, não tem bolo de chocolate, então não veio mais fazer, tá bom? Tá no contrato que tinha que ter bolo de chocolate, né, Nelson? Era a cláusula 10. Ela isso, no item 10, exatamente. Então esse capítulo aqui, como eu trabalho na área da saúde mental, a gente estuda um pouquinho mais a fundo, né? Porque nós somos... O que vocês acham? Nós somos o que nós falamos? Nós somos o que nós pensamos? Ou nós somos o que nós fazemos? Olha a pergunta logo de cara para confundir. Nós somos o que nós pensamos? Nós somos o que nós fazemos? Ou nós somos o que nós falamos? Hã? Nós somos o que nós falamos? E se eu falar que eu sou uma girafa? Eu sou o que eu falo? Eu sou uma girafa? Eu não sou. Então nós somos mais o que nós pensamos e fazemos. Porque eu posso estar pensando em pizza e vocês não sabem, só sabem porque eu estou falando. Né? Então, gente, esse capítulo aqui da Casa Mental é muito interessante, do livro No Mundo Maior, capítulo 3, para quem quiser escarafunhar um pouquinho mais, tá certo? Então, a gente está aqui reencarnando de tempos em tempos. Quantas vidas a gente já teve? Sei lá, mas com certeza não é a primeira passagem por aqui. Talvez a primeira passagem como kardecista, provavelmente sim. Como espiritualista, talvez não, mas dentro da linha do Kardec, né, de 1860 e bola aí, provavelmente a nossa primeira encarnação com um contato teórico com esses conceitos. Então, André Luiz é um cara muito legal, que eu admiro tanto, que ele traz verdadeiros tratados de saúde mental, saúde espiritualidade, saúde física, e todo esse mecanismo do jeito que a gente reencarna, como que acontece a formação das doenças físicas e mentais, né? Que a gente às vezes sofre ou testemunha algum amigo, alguém da família, passar por uma situação complicada às vezes, né? Então a casa mental é um conteúdo de gavetinhas, que basicamente são 3 andares, que a gente vai dar uma destrinchada aqui. Então fala anatomia do espírito, as esferas da consciência e a arquitetura evolutiva da mente. Eu não criei nada disso, eu copiei tudo do livro André Luiz, do No Mundo Maior, capítulo 3. Então eu sou papagaio. Eu repito o que eu estudo, eu não estou criando conceito nenhum. Nada disso aqui é da minha autoria. Tá certo? Então tudo está lá no livro. Então nesses 3 andares aqui, se a gente puder fazer uma comparação, ó, é um castelinho, onde se mistura a função física, eu sei que essa letrinha está muito pequenininha, função física é o nosso corpo atual,
né? O subconsciente denso, atividade consciente, o segundo andar, e no terceiro andar, o superconsciente, as esferas superiores. A gente vai dar uma destrinchadazinha nessas escalas aqui. Então, quando a gente está aqui reencarnado, a gente passa algumas décadas por aqui, né? E a gente vai para algum plano espiritual, seja ele qual for. O céu e o inferno, vocês acreditam em céu e inferno? Hein, Reinaldo? Céu, céu, inferno, inferno. Como local, eu também acho que não, mas eu acho que é resultado de um estado meu íntimo, que projeta onde eu vou me afinizar de uma certa maneira, com um lugar mais agradável ou menos agradável, tá? Então, nesse limiar que a gente passa aqui, ou a gente vai evoluir ou a gente vai estagnar. Então tem essa continuidade luminosa. A morte não subtrai a oportunidade de evoluir. Então a evolução continua depois da morte do corpo físico, né? O espírito ascende para educandários, esferas de trabalho, aprimorando a capacidade de servir com serenidade e disciplina. Ou eu vou ter essa escolha, ou eu vou estar aqui apegado às coisas materiais, ao poder, aos meus bens, ao dinheiro, às coisas que realmente a gente conquista com o trabalho, que faz parte da vida, o corpo físico, o alimento, a sexualidade, moradia, comida, faz parte e é necessário para a nossa existência. Mas a gente tem que entender que tudo isso é útil e transitório. O que é mais útil e perene, eterno, é o que a gente leva na nossa consciência, na casa mental. Então, se eu ficar estagnado aqui, com esses apegos materiais, onde milhões de amigos encarnados ficam presos à Terra, que fala chumbados à Terra, hesitantes como crianças apegados à matéria ou perdidos na revolta e no remorso, aguardando a reencarnação imediata sem acesso à luz. Então, eu espero que quando a gente passar desse plano físico para o outro, a gente tenha pelo menos um pouquinho de paz de espírito. Tipo, olho para trás, para a vida que eu acabei de vivenciar, de reencarnar, acho que a minha consciência está mais ou menos tranquila, e a partir daí, bola para frente, sem ficar remoendo no passado. Espero, desejo isso para todos nós, e a mim também. Mas a gente tem que construir essa consequência desse bem-estar espiritual. O bem-estar espiritual é construído aqui, que vai para lá. É uma via que a gente semeia e colhe eternamente, né? Então, das enfermidades aqui, a gente faz uma reclassificação das doenças físicas e mentais. Porque se eu alimento bons sentimentos, dificilmente eu vou estar destruindo as minhas funções das minhas células. Então, as desorganizações das minhas células vêm das desorganizações dos meus pensamentos, do que eu penso, do que eu sinto, do que eu falo. Mas principalmente do que eu penso e daquilo que eu sinto. Quando a gente cultiva a sensação de perversidade, a gente vê muitos casos nos livros de André Luiz que a perversidade repetidamente praticada em vidas passadas explica as doenças mentais graves da vida presente, como a esquizofrenia. Não estou falando mal de quem tem essa patologia. André Luiz explica que quem em vida pretérita fez mau uso do poder, da inteligência ou do dinheiro, em detrimento do seu semelhante, você lesa o seu patrimônio perispiritual para a próxima encarnação. Outro exemplo, se eu abrevio a minha própria existência em vida pretérita, vida passada, por exemplo, com um tiro no meu peito, romances espíritas contam casos dramáticos. A gente lê muitos livros de vários autores. Na próxima encarnação, proporcionalmente, por exemplo, eu posso vir a ter uma cardiopatia, um problema cardiológico na próxima vida, ou uma arritmia, por exemplo, ou de repente não. Existe algum tipo de planejamento reencarnatório que aquele que fez isso com ele mesmo em vida passada, abreviando a própria existência com tiro no peito, na próxima encarnação, ele possa ser um cardiologista. Então, fazendo essa ponte de ligação de comparativos,
Quem trabalha, por exemplo, na área da saúde na vida presente, ou na área da educação na vida presente, vocês podem crer que todos que dessa área são grandes devedores do passado. Porque a função profissional desse ser na vida atual é cuidar de gente. Cuidar de uma alma na educação, ensinar coisas, tratar de enfermos. Então, Reinaldo, a gente está ferrado com o nosso currículo. Imagina o psiquiatra. Imagina o cara, né, que de repente cuida da saúde mental do outro, né? Então, a gente fala brincando, com alegria, porque a gente entendeu a oportunidade do resgate, de fazer o retorno ao Pai, a Deus, pelo bem. Erradamente, como a gente fazia pelo mal, pela perversidade que pode dar loucura. A revolta, a ignorância, por quê? Porque eu me acho sempre injustiçado e vou querer fazer justiça com as próprias mãos. Aí entro aqui, por exemplo, os profissionais da justiça, do direito. Ai, caramba! Quem exerce com ética a sua profissão, com certeza, seja ela qual for, geralmente vai ter paz na sua consciência. Mas aquele que vai para a corrupção, aquele que vai para o lado errado em qualquer profissão, de repente, está caindo no mesmo erro, vai atrapalhar a casa mental para a vida futura. E a gente vê as notícias do nosso país, puxa vida, hein? Não vou citar nomes, mas a gente vê coisas que de repente faz a gente pensar, e o Espiritismo tem que fazer a gente pensar. O que eu estou fazendo dessa existência comigo? Né? Aqui, por exemplo, na reação do desespero, na falta de esperança, desarmoniza todas as minhas células. Então, a reclassificação cristã das enfermidades tem uma ponte ligada, direta, entre o que eu penso e a consequência. Se eu sou um cara irritadiço, pavio curto, etc., com certeza vou gerar uma inflamação no meu corpo. Seja uma gastrite, uma colite, uma rinite, uma faringite, uma frescurite, qualquer ite que vocês imaginarem. Tudo que está inflamado não está bem resolvido. Isso no campo da psicologia, né, Adriano? Isso aí explica, né? Tudo que está inflamado não está bem resolvido. Então, se eu estou com o pensamento inflamado, o cérebro está funcionando mais acelerado, com certeza vai dar um quadro de ansiedade. Ansiedade, no fundo, é a pessoa muito controladora, que quer ter tudo sob controle, mas a vida não está para ser controlada, a vida está para ser vivida. Então, nesse aspecto, vamos lá. A cegueira do espírito nasce de duas fontes: a espécie ignorância e manifestações primárias, ou o obnubilamento, a confusão da razão, nos estados do aviltamento do ser. Ou seja, eu sempre quero ter razão, eu vou dar com os burros na água, porque eu não tenho sempre razão, às vezes é o outro que tem razão. Então, se eu souber ir jogando com esse jeito, eu me torno mais brando e mais maleável. E a brandura e a doçura, sem ser submisso, e a maleabilidade, é o antídoto para a gente não cair nessas condições que geram enfermidades para a gente. Vamos lá. Quando a gente vê afinidade entre duas pessoas, seja encarnado, encarnado, desencarnado, não importa a situação do plano onde ela se encontra. O que a gente tem que pensar? Que o pensamento de um... Por que eu gosto do Nelsinho e o Nelsinho gosta de mim? Porque existe um respeito, uma admiração, a gente se conhece acho que 30 anos, não sei, por aí, né? Então existe um propósito em comum. Como as pessoas se unem em propósitos em comum. Geralmente você se une com alguém pelo casamento, pela profissão, pela amizade, porque geralmente você tem propósitos em comuns. E aí você faz os seus grupinhos. Do plano físico para o plano espiritual, a gente também faz os nossos grupinhos. Vai depender com quem eu me sintonizo de acordo com o meu conteúdo. Então, se eu quiser sintonizar com espíritos elevados, que a prece de abertura já deu um gatilho aqui, porque a prece é um canal de comunicação com os espíritos elevados, a turma que vai estar auxiliando a cada um de nós nas suas necessidades sabe do propósito de cada um, o que cada um aqui precisa. Uma desarmonia física, ou psicológica, ou espiritual. Então, essa afinidade aqui, ó, de encarnado para o desencarnado, é de mente a mente, corpo a corpo. O que está escrito aqui? Encarnado, fios tenuíssimos, ligação magnética direta do tórax ao cérebro,
formando uma rede fluídica inescapável. Desencarnado, vibrações iguais aqui, onde o fluxo é contínuo, idêntico de ondas mentais e tensão nervosa. Aqui ele chama o André Luiz de permuta matemática entre a troca, quando algum espírito se aproxima de nós por afinidade, seja uma afinidade para o bem ou para o mal. Ok? Isso existe. Pensamentos de um vivem no cérebro de outro. Emoções e sentimentos são trocados com precisão matemática, fundindo dois indivíduos em recíprocos algozes. Então, se você sintoniza na rádio Obsessor FM, quem que você vai pegar? O próprio. Qual é o sentimento que um obsessor... Aliás, o que é um espírito obsessor? É alguém qual eu possa ter deixado uma situação mal resolvida de outra encarnação. Essa pessoa, que hoje é um espírito desencarnado, não reencarnou ainda, ou não aceitou reencarnar ainda, e de uma certa maneira tem um sentimento não muito legal para comigo, porque eu lá atrás, que eu que pisei no calo dele. Quando a gente pisa no calo de alguém, qual o sentimento que a gente gera nesse alguém? Hein? Raiva. Então, o sentimento principal do obsessor é a raiva. Quando que eu sintonizo na rádio Obsessor FM? Quando eu sinto raiva. Qual de nós não sente raiva uma vez ou outra? Hoje, ontem, anteontem, semana passada, amanhã, depois de amanhã. É normal, é humano. Eu não estou falando que a gente vibra em amor 24 horas por dia. Eu não sou competente para isso. Mas eu vou dominar o meu sentimento e sair o mais rápido possível desse sentimento da raiva. E aí, sintonizar na rádio Maria Máxima FM, por exemplo. Para quê? Para que eu possa melhor ser influenciado. Então, a minha sintonia depende do meu aparelho, que sou eu, do meu rádio, dos meus pensamentos e sentimentos. Porque aquilo que eu estou falando, se eu não estou praticando, não serve, não funciona, não sintoniza. Se eu estou falando aqui só da boca para fora, vira a esquina, eu só faço bobagens, não vale de nada. Né? O que a gente faz do espiritismo não é aqui dentro do centro espírita, é lá fora. A gente pode estar dentro do espiritismo ou dentro do cristianismo, mas será que o espiritismo e o cristianismo estão dentro de cada um de nós? É isso que a gente tem que parar e pensar. E aí vem essa permuta matemática aqui, muito interessante, que André Luiz explica. O hardware da consciência, o físico e o perispírito. Né? Então a gente tem corpo físico, perispírito e corpo espiritual, todo mundo tem uma ideia disso, com certeza. A matéria densa, a matéria mais leve, aqui a transição, que é compartilhada entre a parte física e a parte espiritual. Então, uma coisa leva a outra. Desses exemplos que eu dei de abreviar a própria existência com um tiro no peito, leso perispírito, na próxima vida pode ser que o resgate seja por uma dor, onde a pessoa tem um problema cardiológico, ou o resgate seja por uma tarefa, onde a pessoa que fez mal lá atrás, de repente, hoje uma pessoa que tem que trabalhar na seara do bem. Então, essa troca aqui ela é constante, isso aqui é muito interessante e fácil da gente entender. Então, a gente é herdeiro de séculos e séculos de nós mesmos, né? Desde a ameba que nós somos um dia. Nós somos amebas? Talvez, é uma hipótese. Tem gente que é ameba até hoje, né, Renato? Que a gente vê na vida, né? Que a gente julga muito outro. É uma ameba, é uma anta, é um burro, não sei o quê, tal, mas às vezes o burro, a ameba, a anta somos nós ainda, né? Então, para dar exemplos aqui, da ameba para o cristal, da árvore. Olha como a árvore reage. Eu nunca tinha lido esse termo sobre a árvore. A árvore aprendeu, né, uma planta aprendeu a suportar o inverno, a primavera, para conquistar a memória. Então ela sabe a hora de florir, pela memória, a reação química da fotossíntese. Ela sabe a época de florescer, ela sabe a época que tem que afundar a raiz, está criando memória. E a gente parando e pensar, de reencarnação em reencarnação, a gente vai criando memórias, aprendizados. Então a gente já tem o aprendizado da árvore, do cristal, que vai se conscientizando, a ameba um dia não foi nada, o animal hoje já pratica o afeto, a fêmea lambendo os filhotes, aprendendo rudimentos de amor, e aqui virando o símio, o homem,
e o espírito indo para cima e para frente sempre, né? Para a gente tentar, de uma certa maneira, equilibrar intelecto e sentimento, que nem sempre a gente consegue, mas esse é o grande caminho. Nesses andares do cérebro, que a gente viu naquele castelo de 3 andares, no primeiro slide, se a gente cortar a nossa cabeça assim, nesse perfil, no meio, a gente vai ver essa imagem aqui, mais ou menos, tá? Então são os grandes lóbulos aqui, esse amarelinho é o frontal, seria, entre aspas, o terceiro andar da casa mental, a parte mais elevada, e radiações brilhantes e intensas, maior atividade luminosa. Na hora, por exemplo, que eu estou fazendo a palestra, eu estou tentando executar as minhas tarefas neurológicas mais nessa parte aqui. Mas eu não estou deixando de usar essa parte em azul, que é o córtex motor, que está me ajudando a falar, está me ajudando a segurar o microfone. E eu também não estou deixando de usar o primeiro andar aqui, que são a base aqui do cérebro, que a gente vê os gânglios basais e a medula espinhal, onde está em radiações difusas, opacas, facilita uma luz. Por quê? Porque me ajuda a estar vivo, constante aqui, na função do meu corpo, executando o que eu estou executando aqui nesse momento com vocês. Então, nós precisamos dos 3 andares para executar todas as tarefas da nossa vida. Eu tenho que estar sempre evoluído, pensando em Jesus 24 horas por dia, eu tenho que cultivar só o terceiro andar, só o lobo frontal. Não, não é verdade. Você tem que cultivar os 3 andares. Se você está sendo assaltado na rua com uma arma, não sei se alguém aqui já foi assaltado desse jeito, deve ter sido muito ruim. Naquele momento, o que você deve, e todo mundo é orientado para fazer? Não reagir. Porque se você reage com o teu instinto brigar com alguém armado, chance de dar coisa ruim. Principalmente para a gente que estava desarmado naquele momento. Porém, se você não reagir, deixar o cara levar o que precisa e tchau, você pensou, segurou o teu instinto, usou o córtex aqui da primeira base, do primeiro andar numa boa, não reagiu com violência, mas também nós não pretendíamos fazer uma doutrinação do assaltante. Se eu falar para o assaltante, vamos falar em Jesus agora, naquele momento, será que ele estava a fim de ouvir? Não, ele queria pegar o celular, aliança e tchau. Então, a racionalidade tem que ser executada nesse aspecto. No momento agradável, bom, que a gente está aqui trocando uma ideia na casa espírita, ou na rotina da nossa vida, da nossa existência lá fora. Para o próximo slide, a gente vai entender o mecanismo desses 3 andares aqui. Nós possuímos 3 cérebros simultâneos, primeiro, segundo e terceiro andar, mas apenas em um que se divide em 3 regiões distintas. Tempo, evolução e anatomia convergem nessa estrutura. Nessa casa mental, nesse castelo de 3 andares, eu não preciso cultivar só um deles. Na evolução das espécies, eu estava só nesse primeiro andar, estou vindo para cá, mas o ser humano já consegue ficar aqui, que é onde você pratica o sentimento elevado e a sua mediunidade e a sua espiritualidade. Em vidas anteriores, onde a gente tinha menos evolução moral, provavelmente a gente praticou mais coisas do primeiro andar, que é o instinto, e mais coisas do segundo andar, que é a razão. A gente não praticou tanto o elevado sentimento como a gente tenta nessa encarnação atual. Nesse primeiro andar, o André Luiz chama de porão, o repositório vivo do nosso passado. Anatomicamente é nessa parte aqui dos gânglios da base, né, como eu mostrei. É o sistema nervoso inicial, junto com a nossa medula. A gente tenta dominar o nosso passado, o instinto que a gente traz. Qual de nós aqui já não teve instinto ruim? Ai, que vontade de matar o ciclano, minha cunhada, meu sogro, minha sogra, por conta disso, por conta daquilo, o cara que tirou sarro de mim, eu não gostei. Aquela coisa que de repente vem e que a gente vai tentando dominar. É isso aqui que vem no passado. A função desse passado aqui está tudo arquivado, desde que a gente era, entre aspas, lá, uma ameba. E qual as características do primeiro andar? Sede dos instintos, do automatismo, dos hábitos, dos movimentos involuntários. É o sumário vivo dos serviços já realizados através de milênios. Então isso aqui todo mundo usa.
Na hora que você está tendo intimidade com seu parceiro ou parceira, é o instinto, são os hormônios que estão ali executando aquele momento de um bom sentimento. Então a gente não vai ter que abafar tudo que vem do nosso passado, a gente vai usufruir, só que agora de uma maneira um pouco mais racional. Vamos aqui para o andar do meio. Ele chamou de terra, o domicílio das conquistas atuais, que ele chama até da vida presente aqui onde nós estamos. É o córtex motor, uma zona intermediária, é o domínio da nossa vida atual. A função, zona de ação imediata, consolidação das qualidades nobres, onde estou treinando o domínio dos instintos que veio daqui do primeiro andar. É a residência do meu esforço e da minha vontade, do meu treino, onde consubstanciamos as energias motoras imprescindíveis para manifestações do atual momento evolutivo. É o meu caráter de hoje. O que é o caráter da gente? É o conjunto das tendências positivas e negativas que todos nós temos. Ninguém é completamente bom, ninguém é completamente mal. Nós temos nuances e momentos. Isso faz parte. Então, eu posso ser mais evoluído que o Reinaldo em determinado assunto, e ele pode ser mais evoluído que eu em outro determinado assunto. Mérito de cada um. A corrida da vida, a gente vai evoluindo, passando por provações e momentos. Mas cada um vai tendo o seu momento de aprendizado, com o seu currículo, com as suas experiências, com as suas trocas. Vamos ver o outro andar. Aqui. O superior, né? A casa das noções superiores, onde a gente pleiteia chegar nas próximas vidas. Aqui no planeta Terra, nem sempre a gente vai conseguir ter os sentimentos mais adequados, como nos ensina o Evangelho o tempo todo, porque está todo mundo em treinamento. Mas o que seria essa localização desse andar superior? Os lobos frontais, como eu falei, que para a ciência material parece que ainda não tem uma função muito definida, essa parte aqui da nossa testa, aqui da frente. Tá? Dizem alguns livros espíritas que futuramente, daqui a alguns séculos, essa área neurológica da nossa testa, o nosso fronte, vai estar mais evoluído, vai estar até maior em tamanho. Eu fico pensando, vamos virar todos cabeçudos, né? Não sei. Seria uma coisa que eu pensei que pode ser certo, provavelmente é errado, né? Mas é o planejamento do nosso futuro. O que eu estou semeando hoje que eu vou colher na próxima encarnação. Se hoje é resultado do passado, o amanhã será resultado do presente. A função, parte mais nobre do nosso organismo, divino, em evolução, características. Morada do ideal, das noções sublimes, da meta superior a ser alcançada. A região que ainda nos cumpre conquistar pelo esforço da ascensão. Então, por exemplo, quando alguém está dando um passe aqui nessa sala ao lado, quem estudou, fez o curso, foi se qualificando na teoria e na prática para aplicar o passe, ele está tentando dar o melhor, é um ser humano tentando ajudar o outro ser humano que recebe o passe, ele está tentando dar o melhor do seu sentimento quando ele impõe as mãos. Para quê? Para que a espiritualidade use os fluidos dele como matéria para atingir o corpo do irmão que está recebendo no órgão que ele precisa equilibrar e aliviar a sua dor, a sua inflamação, aquela coisa que ele está querendo corrigir com o tratamento espiritual. Se a pessoa que está dando passe na sala aqui do lado está pensando no futebol, na política, na hora do passe, acabou o efeito do passe, que o cara não está sintonizado. O cara está pensando no presente, ele está no segundo andar. Na hora da palestra, na hora de dar e receber o passe, a gente tem que estar no terceiro andar. Na hora que eu estou executando as minhas tarefas da vida no dia a dia, eu vou mesclar, às vezes, o primeiro andar, que eu tenho que coordenar os meus instintos. Às vezes eu vou mesclar o segundo andar, onde eu vou determinar as minhas atitudes. E às vezes eu vou mesclar no terceiro andar, onde eu vou dar o melhor de mim na minha rotina com a minha família. Então a gente não vai nunca negligenciar nenhum dos três andares, que cada um tem a sua necessidade e a sua utilidade. Não dá para a gente ficar, por exemplo, como algumas pessoas tentam ficar, em oração o dia todo, em meditação o dia todo. São momentos de oração, são momentos de meditação. Da mesma forma que não dá para a gente ficar comendo comida o dia todo. São momentos da alimentação. Então, se eu usar desse equilíbrio, a coisa vai ficar mais fácil de eu
me conhecer e me dominar. O que eu falo, o que eu sinto e o que eu penso. Quando a pessoa degringola e não sabe se conhecer, se dominar, ele chama aqui dessa loucura espiritual um colapso da sua estrutura. Quando eu não cultivo a espiritualidade, quando eu não domino os meus instintos e quando eu não uso da minha razão. Então, o espírito rola do terceiro andar, abandonando as concepções superiores e ideais divinos. Aquela pessoa que nega a Deus, nega o bem, nega o amor. Que se decepcionou por alguma razão, ou que está num processo até de luto ou de depressão. Só para dar exemplos. A pessoa que lá no dia a dia se omite da sua responsabilidade, relaxando muito a sua vontade, negligencia o próprio esforço próprio e de se reerguer e se melhorar. E ela se aprisiona no porão, cai na esfera dos impulsos dos instintos, fica azelado em ideia de vingança, ódio e aflição. Então, por exemplo, o paciente que é dito muito depressivo, se a gente cutucar esse paciente, só para dar exemplo prático, na verdade é uma pessoa que está cultivando muito a revolta. Porque ele está recusando as coisas da vida que não saem do jeito ou na hora que ele gostaria que acontecesse. Todo mundo quer tudo do seu jeito, eu também. Mas acontece tudo que eu quero sempre na hora que eu quero? Não. E às vezes a pessoa que chega num diagnóstico de depressão, nessa queda aqui desse colapso estrutural, ela fica cultivada pela dificuldade de lidar com frustrações, de não aceitar o não. Por que está tendo muito feminicídio? Só para falar uma coisa que aparece na televisão quase todos os dias. Homens que não sabem ouvir o não da companheira. E aí parte para a violência, o instinto do primeiro andar, apaga o segundo andar, a razão, e nem pense em usar o terceiro andar da espiritualidade. Talvez esses homens foram mal criados pelo próprio pai, pela própria mãe, que não moldaram aquela criança e aquele jovem, aquele adolescente, a saber ouvir um não na hora que ele fosse adulto. Por isso que o não da infância que a gente ouve é importante. Não pode, está errado, não faz assim. O pai e a mãe não podem se omitir desse processo educativo porque vira um adulto violento, que não sabe ouvir o não e tem o feminicídio. Só para dar um exemplo de ato de violência que está escancarado aí quase todos os dias nos telejornais. Por esse aspecto, esse colapso estrutural tem que ser revisto. E quando você fala de disciplina, de ordem, não, eu ouvi falar que eu posso ser o que eu quero e fazer o que eu quero na hora que eu quero. A doutrina espírita fala isso? Não. Alguns modismos da sociedade que fala isso. Você pode ser o que quiser, fazer o que quiser, falar o que quiser, doa a quem doer, custe o que custar, o importante é ser feliz. Puxa, mesmo se você está pisando no calo do outro, o importante é ser feliz? Mesmo se você está desviando verba de um hospital e colocando dinheiro no seu bolso, o importante é ser feliz? É isso que a gente está falando, de coisas reais, práticas. Que não dá para eu ser feliz se eu estou gerando um malefício em alguém. Do ponto de vista pessoal, eu e a senhora, ou eu e a sociedade. Por isso que vem as notícias que a gente fica chocado quase todos os dias aí. Né? Vamos lá. Então, a nossa conquista aqui na Terra é a gente dominar tudo isso para limpar o nosso perispírito. Para que na próxima existência eu venha num grau um pouco mais evoluído, nesse mecanismo de formação de patologias orgânicas ou mentais, eu venha com menos tendências a desarmonizações. Como é que funciona? Para a gente tentar limpar o perispírito, esse perispírito tem que ser mais leve, mais iluminado, com pensamentos mais sublimes, servindo como ponte segura para o campo superior da vida eterna. Se eu não me melhoro, eu viro aqui só com uma consciência culpada. Por que às vezes a gente carrega a culpa? Porque a gente sabe que errou e não se esforça para melhorar. Não basta só saber que erra, tem que se esforçar para mudar e fazer diferente. Porque eu sei quando eu erro. Poxa, se eu chutar a sua canela, eu sei que eu estou errado em fazer isso. Então eu vou deixar o meu instinto, chutar a canela aqui, provocador,
e dane-se, saio daqui dando risada e você fica chorando. Eu estou lesionando o meu perispírito para a próxima existência ter algo complicado. Para dar um exemplo banal, bobo, aqui. Se você ampliar do que você faz ou com os outros, ou que os outros já fizeram com você, cada um vai responder sempre pelos seus atos. Então aqui, nessas consciências de culpa das coisas erradas, aqui a gente vira uma algema, né? Torna-se uma cadeia intraduzível e uma restrição justa, registrando os erros cometidos e guardando as particularidades vivas das quedas. Então, por exemplo, se você imagina, já ouviram falar de gêmeos chipófagos? Parece um palavrão, né? Sabem fetos que nascem grudados um com o outro? Já ouviram fotos? Que tem que fazer uma cirurgia, às vezes é unido pelo peito, pela barriga, pela cabeça. Você imagina a programação reencarnatória desses dois espíritos, gêmeos chipófagos, que tem que nascer grudado um com o outro, grudado literalmente. O que um deve ou pode ter feito um para o outro para passar por uma provação kármica desse tipo numa existência atual? Vocês têm uma ideia? A confusão que deve ter esse novelo de vidas passadas, desses dois espíritos que nascem grudadinhos. Será que eles se amam? Eu acho que tem mais chance de ter tido um passado meio confuso do que um passado de elevação espiritual entre eles. De ter que se tolerar na força e na marra de nascer grudado. Às vezes, se você não tolera o teu pai, tua mãe, tua esposa, teu filho, teu vizinho, teu cunhado, tua sogra, imagina você grudado, de ombro a ombro, uma vida inteira. Que às vezes não pode fazer a cirurgia, às vezes é uma cirurgia de risco, enfim, né? Como que fica uma situação dessa, o perispírito dessa pessoa para ter uma condição de nascer grudado um com o outro? Vocês já imaginaram vocês grudados com alguém? Quem a gente ama, a gente quer ficar grudado o tempo todo, fala a verdade. Né, esposa? Tudo bem aí? Beleza? Valeu? A gente vive junto, a gente não é grudado. Grudado é outra história, né? A gente tem afinidade, é uma outra possibilidade. Mas nascer grudado, o que um deve ter feito para o outro para ficar com esse cadeado aqui? Então vamos nos libertar pela atitude prática dos sentimentos melhores. E aí é o tempo. É o tempo que acaba da palestra, já são 10:50, é o tempo de uma existência. Aí você para e pensa, não é o tempo que está indo embora, é a tua vida. É a sua vida, essa encarnação. Vamos fazer dessas décadas que a gente está aqui, ralando, pagando imposto, vindo no centro, trabalhando, né? Pagando INSS, pensando na família, em tudo isso aqui, fazer uma coisa legal de viver, melhorando o humor, valorizando as coisas simples da vida. Eu estou aqui sentado numa boa, podendo estar com o tempo livre para estar aqui, e vamos usufruir deste momento que a gente está aqui agora. Se eu estou na praia num dia de sol no domingo, vou estar usufruindo e curtindo, sem culpa, a praia no dia de sol no domingo. Se eu estou no meu trabalho ralando, é o fruto desse trabalho que paga as minhas contas, eu vou valorizar o meu trabalho. Ah, mas é um trabalho chato que enche o saco. Mas você quer ficar com ele ou sem ele? Você pode pleitear coisas melhores, claro. Podemos crescer profissionalmente para ter um salário melhor, beleza. E aí você vai se programar para evoluir profissionalmente, mas você vai ficar reclamando do que você tem ou faz? Então a reclamação, o mau humor, a irritabilidade, são venenos da alma. E na psiquiatria, no consultório, basicamente, o que a gente faz? A gente dá um espelho para o paciente se olhar. Para ele perceber o que ele está falando para mim. Se ele está se ouvindo, o que ele está falando. Então a reflexão que a gente trabalha na saúde mental no consultório, no CAPS, onde eu trabalho também, e no CAPS não tem tanto tempo de conversar, porque é sistema público, eu tenho que atender um paciente a cada 8 minutos, Reinaldo. Tem que ser um locutor de futebol, tem que falar pra caramba, assim, né? Consultório você já tem até 1 hora, porque você faz os seus horários, né? Você tem que dar um espelho, no sentido figurativo, para a pessoa se ouvir, se enxergar, e a gente vai apontando os melhores consertos que ela precisa fazer nela. Não sou eu que preciso fazer no paciente. Na verdade, eu só sou um orientador.
Porque ninguém é obrigado a nada a não ser em virtude da lei, né? Se você foge da lei aí, você vai sofrer algumas punições. Só que a gente está falando não da lei do Código Civil, mas das leis divinas, onde estão as leis morais. Se eu fugir dessas leis, cuja função principal e frase que reúne todas as leis divinas é essa: não fazer para o próximo o que você gostaria que não fizessem a você. Se você fugir dessa lei, vai degringolar essa encarnação e as próximas. A saúde mental não vai ficar legal, a saúde física não vai ficar legal. E aí você vai estar desarmonizando os 3 andares do cérebro, que a gente tenta requalificar em 3 andares de um castelo, como se fosse uma comparação: instinto, razão e espiritualidade. Você não vai estar trabalhando essas 3 partes importantes que você tem que trabalhar. Então não é trabalhar só o instinto, não é trabalhar a sua razão, não é só trabalhar a espiritualidade. É trabalhar os 3 na hora certa. Por exemplo, se eu estiver numa urgência médica, o pessoal está tendo infarto no pronto-socorro, e eu, espírita, kardecista, chego lá, eu tenho que ajudar aquela pessoa, não sei o quê, está tendo infarto a pessoa, eu falo assim: você acredita em Deus? O paciente pensa o quê na hora? Fodeu, morri. Ferrou. O médico, a enfermeira, falar nessa hora: você acredita em Deus? Eu vou pregar, fazer palestra na hora do infarto? Não. Na hora do infarto, eu tenho que dar o remédio certo para desentupir a coronária. Depois que o paciente melhorar, quando ele for para o quarto, a equipe de saúde, se tiver esse propósito, porque nem toda equipe tem: ô, meu amigo, você quase foi, né? Você acredita em vida após a morte? Você acredita em Deus? Você já parou para pensar nisso? E geralmente, quando passa susto, é que você começa e pensa. Claro que todo mundo aqui vai desencarnar um dia, né? Normal, faz parte. Né? Mas eu querer falar de espiritualidade ali, numa urgência médica, não é o momento. Então eu tenho que usar o 2º andar, a razão. Não é o instinto, não é a espiritualidade, é a razão. Dar o remédio certo para tirar a dor no peito do sujeito que está sofrendo na emergência. Tudo com o seu momento apropriado. Tem um livro que a gente estuda pela Associação Médico Espírita, que é Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. Muito legal, viu, Reinaldo? É Harold Koenig. Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. Onde, quando e por quê. O que falar, quando falar, como falar e o que não fazer. Como esse exemplo que eu dei agora para vocês, exemplo real, prático. Né? Então, tudo depende do tempo e das suas escolhas. Aqui tem um homem, o tempo, o inferno e o céu. Então, nós determinamos o nosso destino. Ninguém é vítima de nada a não ser de si mesmo. E às vezes no consultório o paciente chega muito vitimizado. Ah, eu sou assim porque meu marido, porque minha esposa, porque meu pai, porque minha mãe, porque minha sogra, porque meu trabalho, porque meu chefe, por causa do governo, por causa daquilo, por causa daquilo. Isso chama vitimização. Não estou falando mal, é só uma constatação. Né? Ah, o juiz roubou o jogo, não sei o que lá. A gente sempre tem uma queixa externa. Mas o tempo que a gente perde se queixando, gente, é o tempo que você pode ganhar fazendo coisas diferentes. Aí não é o tempo que está indo embora, é a sua vida. Então que a gente faça dessa existência, como falava o Silvio Santos, do mundo não se leva a nada, vamos sorrir e cantar. É muito inteligente essa letra, apesar de tão simples ou simplória, eu levo isso como o slogan da minha existência. Levar com alegria o que eu estiver fazendo na hora que eu estiver fazendo. Tudo que eu passo na minha vida pessoal particular é legal? Bacana? Não, tem os seus perrengues também. Mas a gente vai brincar com aquele momento para ele passar. E eu não ficar preso mais na irritação, na raiva, na frustração e gerar maus sentimentos em mim mesmo. Então, resumidamente, eu sei que às vezes o assunto é meio árduo da gente falar, mas são coisas que a gente precisa participar, porque é função da AME também, né? Sim. Acho que esse aqui é o último. Ó, eu deixo aqui o Instagram, Flávio Brown 72, que é o ano que eu nasci. O Instagram da AME Santos, que é a Associação Médico Espírita de Santos, amisantos.sp. E todos os eventos, palestras, cursos que a gente tem lá no Unisanta, no Santa Cecília, a gente coloca no Instagram da AME. Então vocês ficam ligados, livros, eventos que a gente faz nesse movimento médico espírita, que a AME Santos é vinculada à AME Brasil.
né? A AMI Brasil foi fundada pela doutora Marlene Nobre, já desencarnada, né? A doutora Marlene Nobre fez faculdade de medicina em Uberaba. E ela sempre foi amiga do Chico Xavier desde a faculdade de medicina. Olha que privilégio. E foi ordem do Dr. Bezerra de Menezes, fazendo fofoca espírita agora, né? Fofocalizando, fazendo fofoca espírita, foi ordem do Dr. Bezerra de Menezes fundar a Associação Médico Espírita para trazer a alma à medicina. Porque a medicina trata da matéria, da ciência, beleza, maravilhoso, tudo evolui, remédio, tua técnica, né? Mas trazer a alma à medicina é o que a gente falou hoje aqui. Né? Então, a história da Associação Médico Espírita de São Paulo, por exemplo, é desde 1968, 68. Porque foi ordem lá do Chico com a Marlene, todo um trabalho assim, muito interessante de trazer a reencarnação para o estudo científico, a mediunidade para o estudo científico, para a psiquiatria, para a psicologia, para as áreas da saúde mental principalmente. Então, obrigado pela atenção, boa noite a todos. 9 horas, hora de acabar para tomar o passe e ir para casa. Todo mundo acorda cedo amanhã, né?